E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais importantes e, olha, mais tensos da história dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana. Foi a época em que o país literalmente se partiu no meio e lutou contra si mesmo. Pois é, essa é a grande pergunta. Já parou para pensar nisso? Imagina uma casa dividida, onde os próprios irmãos se tornam inimigos. Foi exatamente essa a situação dos Estados Unidos lá no século XIX. Ok, pra gente entender essa treta toda, primeiro a gente precisa conhecer os dois lados. De um lado tínhamos a União, que eram os estados do norte. Do outro, os confederados, representando os estados do sul. Eram como se fossem dois mundos completamente diferentes, vivendo debaixo do mesmo teto. Mas por que eles eram tão diferentes assim? Bom, a resposta está na economia e no modo de vida. O norte estava a todo vapor, se tornando uma potência industrial, com fábricas pipocando por todo lado. Já o sul, o sul era agrícola, a economia deles dependia totalmente das plantações, especialmente de algodão. E essa economia era movida por uma coisa terrível, o trabalho forçado de pessoas escravizadas. Essa era a principal fonte de conflito entre eles. E olha, o jogo já começava com uma vantagem gigantesca para o norte. Eles tinham muito mais gente, uma indústria super forte para produzir armas e suprimentos e uma rede de ferrovias que conectava tudo, ou seja, eles podiam mover tropas e recursos com muito mais facilidade. E isso, como a gente vai ver, foi decisivo. Com tantas diferenças e a tensão subindo a cada dia, o inevitável aconteceu. A conversa não resolvia mais nada, e as armas começaram a falar mais alto. A nação que antes era uma só, finalmente se quebrou. O momento exato, a faísca que acendeu o fogo todo, foi o ataque ao Forte Sumter. As tropas do sul bombardearam essa fortaleza do norte e a partir daí não tinha mais volta. A guerra tinha começado oficialmente. E aqui tem um ponto super importante. No comecinho da guerra, o presidente Abraham Lincoln não entrou nessa para acabar com a escravidão. O objetivo número 1 dele, acima de tudo, era manter o país inteiro. Ele queria trazer os estados do sul de volta e salvar os Estados Unidos como uma nação única. Sabe como em um filme que tem aquela cena que muda tudo? Então, a Guerra Civil teve vários desses momentos. Pontos de virada que alteraram completamente o rumo das coisas e definiram quem ia vencer no final. Vamos dar uma olhada nos principais. E o maior desses pontos de virada foi, sem sombra de dúvida, a Batalha de Gettysburg. Pensa na batalha mais violenta e com mais mortes de toda a guerra. Foi essa. A vitória da União ali foi um golpe devastador para o Sul e mudou a maré da guerra de vez para o lado do norte. E teve outra grande virada. Só que dessa vez uma virada moral. Foi o ato de emancipação. Com essa declaração, Lincoln disse que todas as pessoas escravizadas nos estados rebeldes estavam livres. A partir daí, a guerra ganhou um novo sentido, muito mais poderoso. Não era só para unir o país, era também uma luta pela liberdade. Depois de 4 anos longos e muito sofridos, as vantagens do norte fizeram a diferença. A guerra terminou com a rendição do Sul em 1865. A União foi salva, mas o preço foi altíssimo. Aí começou um período bem complicado chamado de reconstrução para tentar juntar os cacos do país. Mas agora que a gente passou por tudo isso, que tal testar o que ficou na memória? Chegou a hora do nosso quiz! Vamos lá, primeira pergunta. A região que era cheia de fábricas e indústrias era o norte ou o sul? Tempo na tela. Isso aí, o norte, o grande centro industrial da nação. Mandou bem. Segunda pergunta. Qual foi o evento que deu o pontapé inicial na guerra? Valendo. Exatamente. Foi o ataque ao Forte Sumter que fez o conflito explodir de vez. Pergunta número 3. Como se chamava aquele documento super importante do Lincoln que mudou o motivo da guerra? Acertou, o ato de emancipação que transformou a guerra em uma luta pela liberdade. Quarta pergunta, tá quase no fim. Qual era uma das maiores vantagens que o norte tinha? Uma dica, tem a ver com produção. Isso! Com mais recursos industriais, o norte conseguia produzir muito mais armas e suprimentos. E a última pergunta do nosso quiz. Depois que a guerra acabou e o sul se rendeu, o que aconteceu com eles? E a resposta certa é essa. Eles foram trazidos de volta para a União e o país se tornou um só novamente. Fim do quiz, pessoal. Agora, para a gente fechar com uma reflexão, se desse para voltar no tempo e bater um papo com Abraham Lincoln, o que você perguntaria para ele? Deixa aí nos comentários que a gente quer muito saber.
E é isso, chegamos ao fim de mais essa jornada pela história. Se você curtiu aprender sobre a Guerra Civil Americana, já sabe o que fazer, né? Segue o nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e, claro, deixa aquele like para dar uma força pra gente. Um abraço e até a próxima!